No início da gestação, eu já fui classificada como alto risco devido às perdas gestacionais e também devido às Clexanes que eu estava tomando, que são os anticoagulantes. Tomei até 45 dias após o nascimento do Esdras. Nós aguardamos até 39 semanas e queríamos muito ter entrado em trabalho de parto naturalmente. Eu fiz todos os exercícios que a minha fisioterapeuta obstétrica passou, incluindo comer tâmaras, escalda-pés, banhos de água quente demorado e outros, e nada dele querer nascer. Esdras esperou mesmo a mamãe ter que induzir. Infelizmente não era o que eu queria, mas foi o que Deus preparou e foi super tranquilo também. A indução aconteceu por comprimidos, eram comprimidos que eram me dados de 8 em 8 horas. Eu nunca tinha pesquisado sobre isso, nem ouvido falar sobre indução, mas é muito comum acontecer e comigo foi super tranquilo. Fui encaminhada para um hospital na capital, moro no interior de Pernambuco e fui para a capital porque era uma senha que era gerada e essa senha caiu no Recife. Eu fiquei um pouco assustada, mas Deus estava e sempre está no controle de tudo, me acalmou. Quem foi o meu acompanhante foi o meu esposo. Eu achei muito justo porque em toda a gestação ele estava sendo empoderado junto comigo e já estava por dentro de todas as minhas decisões e opções e me acompanhou com muita bravura e ficou comigo até o fim, até o dia de eu ter alta. Foram 2 dias de indução, para você ver. A gente, quando não tem tanto conhecimento nessa parte de indução, eu pensei que ao começar a indução, em poucas horas eu estaria em trabalho de parto, mas não foi assim. Demorou um pouco para iniciar a indução, porque eu fui internada na terça-feira, às 17 horas, e quando eu cheguei lá, a equipe médica queria sim que fosse uma cesárea, e por isso não começou a indução em mim, e eu achei muito estranho. E como uma pessoa muito atenta, fui lá perguntar na bancada, na junta médica, por que os medicamentos da indução não teriam descido para mim ainda. E foi quando eu vi que na minha ficha estava anotado, suspender a alimentação para cesárea. Só que eu, pelo que estudei, sabia que trombofilia não é caso de cesárea. E com muita educação, conversei com o doutor e pedi ao menos a honra de tentar ter normal. Ele sabia que a minha vida e a do meu filho não estavam em risco. E ele entendeu o meu posicionamento e disse: doutor, trombofilia não é caso, não é indicativo de cesárea. Ele olhou para mim e disse: você quer tentar normal? Eu disse: quero ter essa honra. Aí ele prontamente já subiu com os meus remédios e nós começamos a induzir. Foram 2 vezes tentado cesárea. A primeira vez foi essa que eu questionei e a segunda foi na quinta-feira pela manhã, devido à demora, entre aspas, do meu caso de entrar em trabalho de parto, porque já tinham me dado mais de 4 comprimidos e eu não tinha entrado em trabalho de parto ainda. E pelo meu histórico, eles achavam que era muito desgastante eu passar por tudo isso, sendo que o meu bebê era uma dádiva, e realmente é. Eu conversei com a médica e ela disse: se você não entrar em trabalho de parto daqui a meia hora, nós vamos fazer uma cesárea em você. E não insista. É pro seu bem, é pro bem do seu filho. Não fique protelando, você já tá aqui cansada. Se você não entrou em trabalho de parto até agora, nós vamos fazer um cesárea, senão tá tudo bem. Tudo bem, eu já tinha tentado, eu já estava muito cansada, eu estava com contrações, mas nada ritmada, não estava com dilatação suficiente para um parto normal. Não passava de 2 centímetros. Nós éramos monitorados de meia em meia hora para ouvir o coração do bebê, para ver como é que estavam as contrações. E onde eu estava era um hospital de alto risco. Eram mais de 15 mulheres numa sala e eu via as mulheres parindo assim na minha frente, como quem diz bom dia. E vi coisas também muito difíceis de se ver. Meninas de 14, 15 anos parindo bebês prematuros de 5, 6 meses. E era assustador, sabe? Ver um bebê tão pequenininho nascer normal e enfrentar aquele sistema de incubadora e ainda lutar pela vida, talvez nem saísse vivo de lá. Mulheres que passavam 2, 3 dias em trabalho de parto, gritando na sala onde eu estava, isso me deixava um pouco apreensiva.
Não que eu achasse que iria ser daquela mesma forma comigo, porque eu estava preparada para que não fosse. Mas era que o ambiente, ele não era acolhedor o suficiente para que você se lançasse naquele momento. Foi isso que eu tive muita falta das coisas que eu estudei. Era um ambiente acolhedor, sabe? Mas em todo tempo eu tentando ressignificar tudo aquilo ali e focar só em mim e no meu filho. Pois bem, depois que a doutora falou que talvez fosse necessário fazer um cesáreo, eu conversei com meu esposo. Ele não ficou na sala comigo, mas ele ficava numa sala próxima, eu podia ir até lá. Chorei muito porque eu não queria de forma alguma um cesáreo, mesmo sabendo que talvez fosse o melhor. Ele me acalmou, nós conversamos, oramos. E em pouco tempo a bolsa rompeu. E eu lembro que a médica perguntou: faz muito tempo que tá assim? Eu disse: já faz um tempo que eu tô com contrações. Ela disse: desse jeito, insuportável, faz quanto tempo? Eu disse: doutora, a bolsa estourou agora. E ela: deita ali que eu vou lhe avaliar. Quando eu deitei na maca, ela veio e fez o toque. Ela disse: olha, você continua com os mesmos 2 centímetros, porém, o seu colo tá fino e o seu bebê já tá bem encaixado. O seu parto vai ser super rápido. E isso era 10h30 da manhã. E eu fui, tomei meu banho, comi alguma coisa, mas sentindo muita dor, muita dor. E já procurei um lugar para me posicionar. Só que infelizmente o hospital que eu estava era muito precário, não tinha uma barra de ferro na parede para que eu pudesse me apoiar e me agachar. A maca onde eu estava, as rodas não eram fixas, não tinha como travar. Elas ficavam meio que soltas, eu não poderia fazer nenhum movimento muito brusco na maca, porque eu poderia cair. Não tinha banho quente, não tinha assento no vaso, não tinha bola, não tinha nenhum outro tipo de exercício para que eu pudesse fazer enquanto eu sentisse as contrações. Era um pouco difícil achar uma posição necessária que o meu corpo, sabe, desejasse, confortável, num ambiente tão precário daquele. O ambiente era precário, mas os profissionais que estavam ali não eram. Eles trabalhavam e atendiam com muito amor, e isso me constrangeu muito, porque chegava horas que era até insuportável de estar ali naquela sala devido à gravidade das gestantes que estavam ali. E eu: nossa, meu Deus, por que eu tô aqui, Senhor? Por que eu vim parar aqui? Quando for minha hora, me ajuda. E eu comecei a sentir aquela necessidade de fazer força. Me deitei na minha maca, numa posição que eu não queria, mas que o meu corpo aceitou. E o importante é isso. Me deitei pra cima, normal, com as pernas pra cima, assim. E quando as contrações vinham, eu segurava, apertava no meu joelho e fazia força apertando no joelho. Depois relaxava. E nisso, eu me concentrei. Fechei meus olhos, esqueci de tudo. Me concentrei na onda de dores, que realmente é uma onda que vem. Quando vinha a onda, eu sentia o que meu corpo queria fazer, eu fazia. E eu senti que em um dado momento eu fiz uma força e o meu abdômen fez outra. Nossa, então é essa força que o abdômen fez que eu tenho que fazer também. E eu juntei os 2 tipos de força. Pra mim, não é a força do cocô. Não é. Eu sinto uma força diafragmática. Quem canta sabe do que eu tô falando. Às vezes, eu vou fazer uma comparação que é o que eu acho. Quando a gente escova a língua, que a gente sente aquela vontade de vomitar, a gente sente uma força no abdômen. É essa força que faz a força, pra mim, do expulsivo. E eu entrei em estado expulsivo e não comuniquei a nenhum enfermeiro, nem enfermeira que estava lá, nem aos médicos, porque eu estava muito tranquila. Sabia que o bebê estava bem e estava ali fazendo força, porque também sabia que não ia ser tão rápido. Em pouco tempo, a enfermeira veio para que pudesse ouvir o coração do bebê. Eu estava deitada na posição que falei para vocês, coloquei um cobertor em cima das minhas pernas e não dava para eles verem nada, né, do que estava acontecendo ali, porque tinha mulheres que elas se expunham mais. Mas eu quis reservar esse momento para mim e para o meu filho, para que não houvesse nenhum alarde e ele não quisesse me levar rapidamente para a sala de parto sem necessidade, porque a gente estava só no começo. Só que quando a enfermeira veio ouvir o coração do bebê, ela não conseguiu mais ouvir. Eu acho que já estava com mais de meia hora que eu estava sentindo necessidade de fazer força, já estava no expulsivo, mas eu sabia que por ser o primeiro filho poderia demorar um pouco. E quando ela tirou o lençol, que ela olhou, ela: nossa, o bebê tá nascendo. Eu só escutei ela dizer isso.
vamos para a sala de parto. Então, na posição que eu estava, eu só fechei os olhos e comecei a orar. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que a gente não perca essa conexão, que o Senhor venha, meu Deus, que o Senhor ponha a mão, que a gente não sofra violência obstétrica, que era o meu maior medo. E a gente foi para essa sala e me colocaram embaixo no foco de luz que estava bem quentinho e eu continuei no expulsivo. No início, eu senti uma dor muito agoniante na parte da bacia e era horrível quando vinha a contração, porque eu sentia muita dor, era quase que impossível fazer força. Só que eu comecei a me conectar e a me questionar. Eu questionava assim, eu quero sentir a enxurrada de hormônio que tanto eu ouvia falar, que tanto eu pesquisei, que tanto eu assisti nos vídeos. Eu quero sentir aqui, real, eu quero sentir. E na quarta contração eu já comecei a sentir enxurradas de ocitocina, era muito prazer no meu corpo. Era uma onda de prazer no meu corpo inteiro. Quando eu fazia força, eu sentia o bebê se aproximando da saída do canal vaginal. E eu sentia uma onda de prazer. E eu fazia aquela força necessária e respirava aliviado quando passava a contração. E é incrível, não adianta fazer força se não for no tempo da contração, porque não acontece nada. Então, chegando lá, a equipe queria colocar a ocitocina no meu corpo. Na hora que elas iam colocar na minha veia, eu fiz, peraí. Eu tava fazendo força, não adiantava mexer comigo. Outra hora, a enfermeira perguntou, como é o nome do bebê, mãezinha? E eu tava tão concentrada que eu não consegui falar. E eu escutava elas falando entre si, nossa, isso verdadeiramente é um parto natural, meu Deus, ela tá empoderada, ela não tá nem aqui, ela tá na partolândia, ela tá fazendo tudo sozinha. Elas me observando e conversando, e na minha mente eu só queria, gente, por favor, faz silêncio. Elas estavam admiradas, porque quando veio a contração dele sair mesmo, ele saiu, passou a cabeça do bebê, e eu sentia o bebê fazendo a rotação, e eu dizia, não mexa não, doutora, por favor, não mexa não, na gente não. Ela dizia, não, mãezinha, a gente não tá mexendo não, é seu bebê nascendo. É ele que tá fazendo a rotação e tá nascendo. Eu disse, nossa, então filho, pode vir, filho, vem. E em todo tempo eu conversando com ele, com o Esdras, orando a Deus também em voz alta. Eu fui muito livre no ato de parir e eu agradeço a Deus e aos conhecimentos que eu adquiri durante toda a gestação e também a minha doula Alessandra e a fisioterapeuta obstétrica Tatiana Mello, que me acompanhou no meu internamento. E foi super rápido o parto, de 10h30 da manhã e se encerrou 12h55. Foi um parto consideravelmente rápido, mas nada se compara quando eu vi o meu bebê pela primeira vez, pude pegar ele no colo, pude abraçar, agradecer a Deus, consagrá-lo ali mesmo. E Augusto logo em seguida ficou sabendo que Esdras tinha nascido e eu pedi para que a médica levasse até ele para que ele pudesse ver o bebê. Esse foi o meu relato de parto. O nosso corpo sabe parir, o nosso bebê sabe nascer e não necessariamente a dor da morte, tá? Eu senti muito prazer em parir o meu filho.